as coisas mudaram, o ano eleitoral chegou. Matheus, e aí quero te ouvir sobre isso. Por quê? Você tem de dedicar muita energia no ano eleitoral para eleição. Essa parada de Supremo, isso acaba tomando uma energia, porque eu não sei se isso rende votos no ano eleitoral, ficar falando, não, quem eu vou indicar para o Supremo, ou eles precisam focar em outras energias neste momento? Olá, Elisa, Theo, perfeito. Bem-vindo. Primeiro vamos esperar o Natal, vamos esperar o fim do ano, que daí sim. Depois a expectativa foi, não, vamos esperar o Carnaval, depois do Carnaval a gente envia o nome. Depois do Carnaval veio março e se aproximou, portanto, o período do prazo de desincompatibilização e a janela partidária. E aí, mais uma vez, houve esse adiamento das articulações em favor de Messias. E agora, 4 de abril é o prazo final para os deputados e senadores trocarem de partido e também para quem está num cargo e quer concorrer a outro se desincompatibilizar. E, portanto, foi a nova data dada ali pela articulação política do governo como um marco temporal para começar um trabalho mais intenso em favor de Messias. E isso aconteceu. Fim do ano passado, aquele imbróglio total, Alcolumbre soltou uma nota muito dura acusando membros do governo de dizer que ele estava barganhando cargos para conseguir a aprovação. Veio esse ano, no início ali do ano legislativo, também bastante tumultuado, vamos esperar o Carnaval e agora a janela partidária, mas chegou a data, segundo o Palácio do Planalto, segundo as fontes que a gente tem ouvido. Depois da próxima semana, passado o feriado de Páscoa e passado esse prazo, o presidente Lula vai ter encaminhado melhor os palanques nos estados, um deles justamente que você mencionava agora, né, Elisa, que é Minas Gerais, também estava ali uma negociação muito intensa com Rodrigo Pacheco, que tinha uma indefinição, Lula queria ele candidato, ele resistindo e ele definindo depois de decidir ser candidato para qual partido iria, o presidente Lula tentando ajudar ele a formar um palanque forte e, portanto, depois desse prazo que ele conseguiu azeitar a candidatura em Minas, encaminhou a candidatura de Fernando Haddad em São Paulo, que também havia uma resistência, está tentando resolver alguns estados do Nordeste, mas sim, deve começar de fato uma campanha mais aberta para o Jorge Messias nesse momento agora, porque houve também uma especulação de que podia ficar para depois da eleição, mas a leitura do Palácio do Planalto é que seria muito arriscado. As pesquisas mostram que vai ser uma eleição muito dura, muito acirrada, com possibilidade de derrota do presidente Lula. Todas as pesquisas indicam que sim, há um empate técnico com Flávio Bolsonaro e, portanto, um cenário de indefinição. Se deixa para depois da eleição e o presidente Lula não consegue se reeleger, não está conseguindo aprovar Messias agora, imagina depois da eleição, quase deixando o cargo, aí é que não conseguiria. Portanto, o momento na leitura do governo é esse. Antes do período eleitoral, como você introduziu agora mesmo, né, Elisa? Ali na eleição não interessa tanto falar desse tema, até porque o presidente Lula prometeu aumentar a diversidade na Suprema Corte e o que a gente viu foi uma redução do número de mulheres. Saiu Rosa Weber e entrou um homem. E agora resta apenas Carmen Lúcia. Como o presidente Lula não fez escolhas populares, preferiu escolher nomes da sua estrita confiança e que não cumpriam aquele requisito que se esperava previamente, ele, inclusive, na eleição explorou muito isso em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, de que escolhia muitos homens para cargos de comando, e ele fez o mesmo agora em relação ao Supremo Tribunal Federal. A despeito de uma pressão muito forte de alas do PT, que preferiam o nome de uma mulher, de alas inclusive ali de grupos jurídicos mais próximos do presidente Lula, que viam como importante ao menos manter a representatividade. Tinham duas mulheres, Carmen Lúcia e Rosa Weber, e o presidente Lula pôde indicar 3 vagas, e das 3 vagas não escolheu nenhuma mulher. Portanto, não tem nada de popular às escolhas do presidente Lula. Escolheu seu advogado criminal, Cristiano Zanin, depois escolheu Flávio Dino, ministro da Justiça e com histórico político também bem demarcado e claro, e agora escolheu Jorge Messias. Portanto, não é um assunto que interessa para o governo jogar para o período eleitoral, então é melhor resolver isso agora, logo depois da janela partidária, e também não interessa deixar para depois das eleições, porque seria muito arriscado, caso o presidente acabe perdendo a eleição, não conseguir emplacar Messias. Portanto, a articulação política do Palácio do Planalto e o entorno de Messias vê agora como um período ideal.
entre abril e maio, no máximo, começar essa tramitação, reforçar as conversas, como o Theo vinha falando, porque ele já conversou com os senadores, mas faz 4 meses que foi indicado, portanto, muitas das conversas já esfriaram, e o ideal é agora conseguir acelerar e aprovar, ainda nesse primeiro semestre, o nome de Jorge Messias. Vem cá, não quero ser pessimista, mas só para fechar o assunto, Matheus. É que eu tomei alguns cafés a mais hoje, estou um pouco acelerada em alguns pensamentos aqui. Qual a chance? Porque não desenrola esse assunto, o negócio fica meio enrolado, é quando vem a eleição, aí pode acontecer, você tem candidatos, um monte de gente vai perder, só um vai ganhar. E que esse só um que vai ganhar não seja Lula. E no fim das contas, Matheus, Messias nem virá ministro. Perfeito, Elisa. Esse risco é maior se deixar para depois da eleição. A máxima na política é de que, na hora H, os senadores não têm coragem de formar uma maioria contra um escolhido do presidente, porque depois ele pode vir a ser aprovado e os senadores acabam comprando um inimigo dentro da Suprema Corte, que é o tribunal mais importante do país. Sim. Isso só aconteceu no governo de Floriano Peixoto mais de 150 anos atrás. Não temos um histórico recente de veto a um nome de presidente, mesmo os nomes mais polêmicos que custaram mais pela aprovação, por exemplo, Edson Fachin, que hoje é presidente, foi o último indicado pela presidente Dilma quando ela já estava enfraquecida e quase não foi aprovado, Verdade. uma sabatina que durou mais de 10 horas, mas acabou aprovado. Mesma coisa com André Mendonça, também tinha uma resistência ao nome dele. Na época, Alcolumbre, em vez de presidente do Senado, era o presidente da CCJ e também tinha um pouco o relógio na mão e segurou a indicação. E hoje, Alcolumbre é o presidente do Congresso e Mendonça o relator do Master e do INSS. Não interessa a ninguém ter uma briga com o ministro Supremo, porque ele pode vir a assumir casos, investigações que podem impactar a classe política. Mas, se deixar para depois da eleição, e vamos supor, hipoteticamente, Flávio Bolsonaro vence, Flávio Bolsonaro vai passar a trabalhar no mesmo dia para retirar Jorge Messias e ele poder fazer a indicação. Claro. E ele vai estar muito poderoso, recém-eleito, e poderia ter sucesso nessa empreitada. Portanto, é improvável que tenha uma rejeição se for ao plenário, mas ao mesmo tempo, se deixar para depois da eleição, o risco aumenta muito.